Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, aqui do canal Amador Espírita. Estamos aqui mais uma terça-feira, com o coração voltado para esse momento, que é o nosso momento de saber e sentir. E nós possamos, então, aproveitar esses instantes breves que estaremos juntos para uma reflexão, para o envolvimento com a espiritualidade e, assim, melhorarmos a nossa condição mental, nossa saúde mental, nossas emoções, nosso entendimento, através da direção que a doutrina espírita nos concede. Então vamos orar, vamos entrar na sintonia do Cristo, nosso Senhor. Vamos rogar a Ele que em sua bondade envolva os nossos corações, trazendo-nos a sua paz, trazendo-nos harmonia, esperança e fé. Muito obrigado, divino amigo, que nesse instante, sentindo teu abraço, iniciamos nossa atividade sob a tua proteção. Pedimos que os benfeitores, os condutores dessa tarefa, nos ajudem, inspirando-nos, intuindo-nos, a fim de que possamos pronunciar as palavras certas e também aprendermos juntos nesta oportunidade. Obrigado, amigo querido, amigos espirituais. Estejam conosco hoje, agora e sempre, assim seja. Então, nós iremos dar sequência ao estudo desta obra, Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos. Hoje é o capítulo 10, de autoria do Espírito Emmanuel. Está com o título Tempo e Reencarnação. Então vamos ver o que o Emmanuel tem para nos dizer aqui, né? E lendo aqui o que antecede o capítulo, aqui foi colocado assim: não perguntes quem te merece a bondade, nem alegues impedimentos para fugir ao teu destino de serviço e de amor. Então esse é o nosso maior convite na Terra, né? O serviço e o amor, ou seja, servir amando. Porque servir, né, podemos até fazer, ocupar as mãos, mas nem sempre amando. Muitas vezes fazemos as coisas voltados para atender a nossa vaidade, como já falamos antes, aos nossos interesses. Vamos ver o que o Emmanuel tem para nos dizer sobre tempo e reencarnação. Lembrando que a reencarnação é um dos preceitos da doutrina espírita, é um dos tijolos dos seus alicerces, e tirando ele, grande parte da sua constituição, né, da sua construção, ele vai ruir, porque a reencarnação ela é a explicação em relação a praticamente todos os fatos da vida. Considera a tua ação e o modo pelo qual a exerces, a fim de que a paz te abençoe a vida. Então a gente tem que prestar atenção na nossa ação e a maneira como nós a fazemos, como nós comentamos agora. Né, a gente, primeiro aqui fazendo uma interpretação mais ampliada, né? Muitas vezes, nós até fazemos as coisas, mas será que fazemos como devemos? Será que a nossa ação é aquela que está dentro do cumprimento do nosso dever? Porque fala, eu cumpri o meu dever, eu fiz tal coisa. Então, fazer tal coisa não é cumprimento do dever, é cumprimento de obrigação. Então, eu tenho uma obrigação de fazer tal coisa, vou lá e faço, né? Mas o dever implica em algo maior. O dever implica em fazer como se deve, não apenas fazer. Porque fazer, qualquer pessoa pode fazer uma coisa. Agora, fazê-la como se deve, é importante refletir sobre o porquê. Então vamos ver aqui algumas pistas do Emmanuel em algum sentido mais específico, né? Surpreendestes o amigo de quem tivestes mágoa por algum desentendimento. Reflete na carreira dos dias e esquece o conflito que te perturba. Então, nós todos podemos ter algum desentendimento, seja alguma coisa que na relação nossa com a outra pessoa não vai bem. As pessoas, em geral, podem não ir muito bem,
por alguma dificuldade, por algum problema que surgiu. Então é necessário refletir, né, para na utilidade dos nossos dias, né, daquele caminho, especialmente da nossa vida como uma oportunidade de aprendizado. E esquecer o conflito. Esquecer o conflito significa vencer o sentimento que nos atormenta. Porque lembrar do fato, a não ser que a gente tenha uma amnésia, já comentamos isso, quando uma pessoa fala assim, você tem que esquecer, mas você está se referindo a esquecer, esquecer assim mentalmente, ou você está dizendo a outra coisa? Porque esquecer mentalmente, a não ser que eu tenha uma amnésia, eu perca a minha consciência, eu esqueça quem eu sou e os fatos da minha vida. A gente relembra coisas da vida inteira. Pode não lembrar de imediato, mas quando a gente vê determinado fato, a gente se recorda de coisas que a gente viveu há muito tempo. Agora, o sentimento, aí sim, eu tenho que mudar o sentimento em relação àquilo que me atormenta, em relação àquilo que me atordoa, que me traz dificuldade. Então, eu tenho que olhar para aquela pessoa com quem tem dificuldade e não sentir por ela mais nenhum agastamento. Lembro do fato, mas lembro com piedade, com compaixão, com ternura, não com o dedo em riste, com acusações, com raiva, né? Nossa, eu vi determinada pessoa e novamente no meu coração acendeu aquele sentimento ruim porque eu me lembrei de tudo. Não, não foi porque a gente se lembrou de tudo, foi porque nós cultivamos lá na intimidade aqueles sentimentos ruins contra a pessoa, contra aquela situação que nós vivemos. É por isso que nós sentimos, porque senão a gente lembraria do fato, mas ele não teria mais nenhuma importância. Então a gente destitui de importância aquilo que não vale a pena dar importância. Nós temos que pensar numa coisa, como nos ensinam os espíritos. O mal que me faz mal não é o mal que eu recebo, mas é o mal que eu faço. Se eu recebi o mal e eu não consigo esquecer, no sentido da mudança do sentimento, significa que quem está me fazendo mal sou eu. Eu não posso dizer que aquela pessoa continue me fazendo mal. Quem me faz mal sou eu, que não modifiquei o meu sentimento em relação àquilo que eu vivenciei, àquilo que eu vivi. Ficar remoendo coisas, guardando lembranças ruins, no sentido de senti-las, não do fato em si, mas de senti-las é uma opção, é uma escolha. Jesus falou: reconcilia-te com teu inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? O sentimento. O sentimento que nós guardamos do mal que recebemos ou do mal que até fizemos e não conseguimos nos perdoar. Mesmo desejando mudar, a gente não se perdoa. Então fica ali se martirizando. Então é isso aí, Jesus falou: reconcilia. Faz uma reconciliação com os teus sentimentos. Senão a gente vai adoecer. Entretanto, faze algo mais. Envolve-os nas melhores vibrações do sorriso fraterno para que o vejas tranquilo. Então, comentamos já, né? Então a gente tem que olhar para aquela pessoa, para aquela situação com compaixão, dando ao outro o mesmo direito de errar que nós gostaríamos que desse a nós. É que nós esquecemos as coisas erradas que a gente faz, especialmente aquelas que ferem os outros. Alguma palavra que não devia ser falada, um gesto, e às vezes fazemos coisas que os outros não falam, mas que ferem eles. Eles são feridos e não comentam conosco, né? Mas não comentam, e a gente acha que está tudo bem. Guardastes a obrigação de saldar essa ou aquela dívida. Pensa na velocidade das horas, dentro das possibilidades que disponhas, e procura resgatá-las. Lógico, se a gente tem algum débito material, a gente vai trabalhar para isso, vai se esforçar, né? Vai utilizar o tempo e as nossas horas dentro da possibilidade para tentar resgatar, né, aquela dívida material, para não trazer prejuízos aos outros, para não trazer privação. Às vezes a pessoa te deu às vezes alguma coisa que era muito valiosa para ela e agora ela está sem aquilo. E muitas vezes, né, ou muitas vezes, como uma pessoa me corrigiu, você fala muitas vezes. É que as duas formas de falar no nosso português está certo. Muitas vezes ou muitas vezes. Uma é mais poética, tal, mas tá bom. Muitas vezes a gente não dá importância, não liga. Ou, né, e não tem aquela preocupação. E o outro se sente, então,
grande parte das vezes, uma situação ruim em relação ao próprio sentimento. Não te circunscreva, porém, a isso. Oferece ao credor a tua mensagem de gratidão e alegria por ter havido esperado. Então, a pessoa, tem gente que, quando é solicitado a resgatar uma dívida, fica com raiva da pessoa que está cobrando ele. Curioso isso, né? Eu sou o devedor e eu fico com raiva do outro porque ele me cobra. Mas você não sabe a minha situação. Sim, sem dúvida. A pessoa pode não ter ideia do que você ou eu estamos passando. Não conseguimos saldar aquela dívida ainda. Mas ficar com raiva porque somos cobrados, porque somos lembrados da dívida, nós temos que ter gratidão. Gratidão por aqueles que nos serviram no momento em que a gente precisou. E conseguindo pagar, dar esse voto de gratidão. De muito obrigado. Há pessoas que, quando pagam alguma coisa que devem aos outros, elas se sentem como que lesadas. Nossa, eu trabalhei tanto para juntar esse dinheirinho, agora eu tenho que dar tudo para aquela pessoa. Pois é, mas não é meu. Aquele valor que eu estou devolvendo, eu estou restituindo, eu estou devolvendo. É do outro. O esforço que eu fiz foi para honrar o compromisso que eu assumi perante o dever consciencial. Não tenho mérito por pagar minhas dívidas. É dever. O mérito está muitas vezes na caridade, muitas vezes, né, na caridade, em servir o outro, fazer alguma coisa de bom para as pessoas. Agora, cumprir os nossos deveres é dever que nos ajuda a sermos melhores do que somos, para um dia assumirmos compromissos maiores com a vida. Conservas a intenção de auxiliar alguém ou de levar a alguém o testemunho da tua confiança e carinho. Medita na rapidez dos minutos e não atrases a manifestação afetiva que te nasce do íntimo. A gente fica ensaiando, né? Fazer alguma coisa de bom para os outros, ou fazer uma visita, socorrer. Fica ensaiando isso e vai deixando o tempo passar, e não faz. Quando não faz, tardiamente. Eu ouvi uma vez, num velório de um grande amigo, um coração querido, uma pessoa do lado chorando e lamentando, dizendo assim: puxa vida, eu queria tanto ter vindo te ver, mas a vida é enrolada, eu não consegui, agora estou aqui. Será que a vida é tão enrolada assim que a gente não pode dispensar um momento para ir visitar aquela pessoa que nós estamos tendo a intuição, estamos tendo o chamado íntimo para fazer isso? Dizer que ama, né? Abraçar, trazer para perto, procurar, visitar, oferecer alguma coisa nossa, com o nosso amor, com o nosso carinho. Será que isso deve ser adiado? O Emmanuel fala que não, para a gente não atrasar isso, né? Não atrasar esse auxílio, porque muitas vezes pode chegar tarde demais. E outras vezes não fazer sentido, porque naquele momento é o momento que faz sentido. Ontem eu li uma frase que eu achei interessante, né? A frase dizia assim: uma pessoa não atravessará a rua para te dar um abraço, mas viajará léguas e léguas de distância para vir no teu velório, no teu enterro. E é verdade, às vezes pessoas que não se veem há muitos anos. A pessoa nunca acha tempo para ir fazer essa visita, viajar e ir lá ver o outro. Mas quando o outro desencarna, aí vem fazer o quê? Aí vem prestar uma homenagem à família. Aí sim, também não precisa ser naquele momento. No momento do enterro, no momento do velório, pode ser em outro momento. Visitar a família, entregar a nossa solidariedade. Para o desencarnado, a prece pode ser feita onde a gente estiver. Em casa, qualquer lugar onde você estiver. Se você soube que um coração querido, ou eu soube que um coração querido partiu, ou uma pessoa que eu conheço, ou um inimigo, amigo, seja lá quem for, eu posso fazer uma prece de onde eu estiver. Agora, a visita que se faz em vida, ela deve ser feita em vida, para que a gente se mostre solidário ao outro, amigo, irmão de caminhada. Vai, todavia, mais além. Ajuda a pessoa a quem beneficias, para que se convença de que, se assim procedes, por verdadeira fraternidade, sem a menor ideia de recompensa. Então, ou seja, auxiliar com a presença ou com qualquer outra
outro tipo de auxílio, né, é um gesto de fraternidade que o outro sente. A gente sente quando aquela atitude da pessoa para conosco é um gesto de fraternidade, um gesto amoroso, um gesto doce, que nos faz bem. E nós devemos, então, aproveitar esses momentos. Eles são tão valiosos para o nosso coração. Encontrastes o adversário que te criou inúmeros contratempos. Hoje, faminto de amizade e compreensão. Observa a brevidade do tempo. Não lhe negues a mão do companheiro. Todos nós nos equivocamos. Tem pessoas impetuosas, que são agitadas, às vezes até grosseiras, mas que o tempo vai trabalhando o coração e a pessoa vai se moldando, como nós também vamos nos moldando. De repente a pessoa acorda para a vida. E aquela pessoa que era antes, né, totalmente estranha, era talvez até um adversário nosso, hoje está faminto de afeto, de amizade. Amizade essa que nós podemos conceder, considerando a brevidade do tempo, né, que a gente está junto. Auxiliar-se uns aos outros nesse crescimento necessário. Realize, entretanto, algo mais. Dá-lhe a bênção da palavra generosa, por certidão viva do teu respeito. Então não vamos fazer inventário dos problemas que tivemos juntos. Ao contrário, esqueçamos o que passou. A vida segue de forma ascendente e nunca descendente. Nós não andamos para trás, nunca. Evolutivamente só vamos para a frente. Temporariamente estacionamos, mas logo prosseguimos. Para trás jamais. Então, lembremos isso. Qualquer coisa que se passou, mostrando à pessoa essa necessidade de acolhimento, vamos acolher. Lógico que os transportes de amizade já são mais complicados, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós podemos ser solidários àquela necessidade da pessoa, atendendo e acolhendo. Realiza, entretanto, bom, desculpe aqui, já fomos aqui. Em tudo o que seja tarefas a realizar, opiniões a emitir, providências a compor e questões a resolver, recorre ao amor, para que o amor te inspire, sem delongas, na demonstração da tua capacidade de compreender e servir. Então, a gente, seja em que campo for, né, qualquer opinião que a gente vai fazer, qualquer providência, qualquer questão que a gente vai resolver, tem sempre que utilizarmos o amor. O amor ele auxilia, ele corrige, ele dá direcionamento, ele é solidário. Então a gente sempre faz isso. Porque em verdade, os minutos da reencarnação se escoam vertiginosos e realmente não sabes quanto ao tempo que a reencarnação te reserva. Se estás vendo e ouvindo, é só aquela pessoa fazendo isso ou aquilo pela última vez. Isso é um perigo muito grande. A gente pode estar conversando com alguém pela última vez. Quantas vezes isso já não aconteceu nessa vida? De alguém falar, nossa, falei com aquela pessoa hoje de manhã. Nossa, conversei com ela semana passada. Nossa, aquela pessoa me ligou, fiz tal coisa para ela, fiz esse serviço, tal, tal, tal. Quanta coisa, né? Porque a gente não pode saber quanto tempo temos aqui na nossa reencarnação. Então não vamos perder esse tempo com animosidades, com coisas que não acrescentam, que ao contrário, faz com que a gente carregue por essa vida, para a vida espiritual, pesares que nós lamentaremos muito e será considerado por todos nós como um tempo perdido. Vamos assim mergulhar na essência amorosa do Cristo, sentindo-lhe a vibração, vamos percebê-lo em nosso coração, envolvendo-nos, trazendo-nos alegria, esperança. Procuremos nesse momento sentir-lhe a vibração e vai à semelhança de um refrigério, minimizando as ardências de nossa alma. Vamos sentindo a doce presença do Divino Amigo, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, abraçando-nos, dando-nos aquela certeza que nós precisamos para cumprir essa ou aquela função.
resolver esse ou aquele problema, tomar essa ou aquela decisão. Confiemos no Senhor, recebamos dele nesse momento essa força, essa determinação que diz ao nosso coração, toda vez que nós optamos por aquilo que é mais nobre, que é mais relacionado com as ações do amor, nós ouvimos do Divino Amigo: siga em frente, prossegue, confia, e a vida te responderá sempre. Assim, abraçados, envolvidos por essa vibração amorosa, por essa aragem refrescante, por esse perfume que toma conta de todo o ambiente onde nós estamos. Permanecerá ali, permanecerá conosco, encantando a nossa natureza mais profunda, sensibilizando a nossa percepção. E assim queremos dizer a Ele, com todo o respeito e amor que o temos: obrigado, Senhor. Obrigado, meus amigos, meus irmãos.